Muito bem, já estamos aqui de volta com o Jornal do Continente e a partir de agora você acompanha o Voto na Record News, Sabatina 2018. Essa semana, como você já sabe, nós continuamos recebendo os candidatos ao governo do estado para que você, telespectador, possa aí avaliar as propostas, escolher, claro, o futuro governador aqui de Santa Catarina. E de acordo com o sorteio realizado junto às coordenações de campanha e à direção da emissora Record News, o entrevistado de hoje é o candidato Gessé Pereira, do Patriota, a quem a gente agradece a sua participação. Obrigado mesmo por ter vindo aqui. E, claro, com os nossos jornalistas, Maria Odete Ozen, apresentadora do Educação e Cidadania da Record News, e também Fábio Gadotti, nosso colunista do jornal Notícias do Dia, nos ajudando aqui nessa sabatina. Obrigado mais uma vez a todos. Vamos começar então, candidato. Nós temos aqui 30 minutos contados a partir de agora. Bom, na verdade, o senhor é natural de Camboriú, tem 38 anos, acadêmico de gestão pública, e você estava contando que é a primeira eleição sua, né? A gente gostaria de saber o que levou um estudioso, um acadêmico, né, a se aventurar na questão da política e já direto, né, no cargo de governador do estado. Por que isso? Primeiramente, uma boa noite a todos que estão aqui no trabalho aqui da Record, ao meu amigo Alexandre Mendonça, Fábio Gadotti e Maria Odete. Muito obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. E a você, catarinense, que está nos ouvindo agora, nos assistindo, muito obrigado por estar também dando esse momento de ouvir os candidatos e também interessar por essa democracia que está iniciando agora uma renovação. Eu acredito na renovação, acredito no novo tempo para o Brasil e para Santa Catarina. O que me fez participar dessa campanha agora, dessas eleições, foi a vontade, a ânsia de ver Santa Catarina melhor, de ver um Brasil melhor, para meus filhos, para você, porque a gente está cansado da velha política. Eu, como foi falado agora, primeira candidatura minha, direto ao governo do estado, sei que não é fácil, não tenho estrutura financeira para isso, também meu partido é um partido pequeno que também não tem estrutura. Estou enfrentando dificuldades para fazer a campanha, mas eu acredito que você, catarinense, vai pensar na hora de votar. Você não vai querer votar nos mesmos que estão no poder há anos, fazendo as mesmas coisas, os mesmos vícios políticos. Nós queremos um tempo novo para Santa Catarina, para o Brasil, e vamos mudar. Vamos mudar o governo de Santa Catarina, vamos mudar o presidente da nação, vamos mudar o Congresso Nacional, vamos mudar tudo isso. Chegou o momento de nós fazer tudo novo, um Brasil diferente, um Brasil com responsabilidade. Peço também que nos ajude em orações, nos ajude também divulgando a nossa candidatura, porque eu tenho 2 filhas e eu quero dar um futuro melhor para minhas 2 filhas, para esse Brasil, e também eu sei que você quer. Para isso nós temos que fazer a nossa parte, mudando, transformando a nossa nação através do voto. Muito bem. Candidato, vamos aqui passar então para o Fábio Gadotti para fazer a primeira pergunta a respeito de economia. Isso, vamos começar a falar então das suas propostas, candidato, e eu gostaria de falar da gestão de governo, caixa de governo. Apesar de aparentemente melhor do que outros estados, pelo menos isso que tem sido dito aí pelos últimos governos, Santa Catarina não fugiu da crise, né? A arrecadação ela não dá amostras de que vai melhorar. Os gastos com funcionalismo estão no teto da lei de responsabilidade fiscal. Como atender a demanda da sociedade, né? que não é pouca, né? Demanda de saúde, educação, segurança pública, enfim. Como fazer para conseguir atender? Primeiramente, nós temos que ter responsabilidade com o dinheiro público. O dinheiro público não é meu e não é dos governantes que estão aí. Eles estão usando o dinheiro público para fazer política. Isso não pode acontecer. Nós hoje, Santa Catarina arrecada em média de 20 a 22 bilhões. O gasto com o pessoal, com folha de pagamento, está em 12 bilhões. E isso sobra 10, mais ou menos, 10 bilhões para investir no quê? Para investir pagar dívida, tantas outras coisas desnecessárias que eles gastam, e no fim, para investimento, sobra muito pouco. Isso tem que acabar. Nós temos, primeiramente, fazer um governo limpo, um governo que a gente tem que enxugar essa máquina. A gente está chamando de governo mínimo. Limpar todos esses privilégios, essas mordomias que há dentro do poder público, isso a gente tem que eliminar. Só que tem um outro fator também, que eu estava essa semana analisando. Santa Catarina hoje envia para o governo federal
50 bilhões de impostos federais. E retorna para nós, Santa Catarina, apenas 9, mais ou menos, 9 bilhões. 41 bilhões fica com o governo federal. Eu sei que é direito do governo federal, mas também é dever dos nossos representantes aqui de Santa Catarina ir para lá brigar. Brigar para pelo menos ficar com a metade disso. Porque se nós estivéssemos ficando desses 50 bilhões, nós estivéssemos ficando com 25, nós teríamos 16 a mais no nosso caixa. E hoje a nossa dívida de 20 bilhões, mais ou menos, a maioria da nossa dívida é com o governo federal. Isso daí é uma brincadeira, sendo que nós mandamos tanto para lá, ainda devemos para eles ainda. É necessário também rever isso. O senhor falou em governo mínimo. O que o senhor acha que deve ficar na mão do Estado, sob a tutela do Estado, e o que pode ir para a iniciativa privada? Eu já não vou nem falar nesse sentido. Eu vou falar, por exemplo, as secretarias regionais são cabides de emprego, tem que fechar todas. Hoje o Estado paga alguns prédios públicos aí que nem estão sendo usados, paga aluguéis. Tem que acabar com isso. Tem prédio público, talvez, que não tem necessidade de usar, pode ser desfeito, fazer dinheiro para o Caixa Catarinense. E sem contar mordomias e, vou bater na tecla novamente, o funcionalismo. 12 bilhões com folha de pagamento é um absurdo. É um absurdo. Nós temos que enxugar isso daí, sobrar dinheiro para gastar com você, catarinense. Porque da maneira que está, não vai dar. Não tem como a gente fazer promessas. Eu vim aqui hoje falar que eu tenho muitas coisas escritas aqui, outros candidatos vão vir aqui gravado na mente, eu não consigo gravar muita coisa na mente. Mas eu tenho muitos projetos, planos para fazer e a gente está montando ainda mais algumas coisas, porque nós vamos ter pessoas capacitadas conosco, nossa secretaria não vai ter cargo político, nossa secretaria da educação vai ser um mestre da educação, secretaria da segurança pública vai ser alguém do meio militar, secretaria da saúde, um médico e assim por diante. Então nós vamos formar pessoas capacitadas em cada local. O que nós não podemos aceitar é fazer politicagem como eles fazem com o poder público. José, a gente há pouco soube, né, antes de iniciar a nossa entrevista, que você é pai de 2 filhas. Isso. Então eu gostaria de entrar no tema educação. O que precisa mudar na educação catarinense? Como incentivar nossos professores que estão ganhando muito mal? Primeiramente, volto na questão. Temos que enxugar a máquina para sobrar dinheiro e investir realmente no professor. Porque todo funcionário que ele é bem remunerado, ele trabalha mais animado, ele trabalha com mais vontade. Outra coisa, nós temos que fazer uma escola integral. As crianças não podem estudar de manhã e à tarde ficar em casa sem fazer nada. Nós temos que ter uma escola integral para colocar essas crianças no período da tarde, talvez um curso, uma atividade esportiva, cultural. Para isso, tem que ter dinheiro. Não adianta eu falar em promessas hoje para você que nós vamos fazer isso ou aquilo, se não tiver dinheiro para fazer. Mas isso seria em toda a rede estadual? Na rede estadual. Na rede estadual, a gente tem que aplicar isso. Inclusive, os governos já podiam ter aplicado isso aí há muito tempo. E estaria evitando hoje de muitas crianças na rua aí se envolvendo com droga, com outras coisas que está trazendo prejuízo para a sociedade. Mas o culpado não é as crianças e também, muitas vezes, o culpado não são os pais. A gente, às vezes, culpa os pais, deixa os filhos à vontade, mas os pais precisam sustentar a sua família, têm que trabalhar. O que eles vão fazer? Eles não vão dar fim nos filhos, eles precisam ter os filhos ali. Agora, é dever do poder público cumprir com o seu dever. Afinal de contas, o cidadão paga os seus impostos e não está recuperando os seus impostos. Não está tendo vantagem com os seus impostos. Na questão da saúde, por exemplo, meu pai, eu já falei isso num outro programa que eu tive, meu pai tem 78 anos, um aposentado, ganha pouco, teve 10 filhos, um sacrifício para ele criar os seus filhos, se aposentou, ele trabalhava no colégio, batia sinal, fazia serviços gerais no colégio José Arantes, um colégio estadual na cidade de Camboriú. Aposentou-se com um salário pequeno, não tem como pagar um plano de saúde. Agora, em 2017, em outubro, ele teve um infarto, teve que fazer um cateterismo, fez uma angioplastia no hospital público. E após sair do hospital, após alguns dias, foi solicitado vários exames para ele seguir a rotina lá, para continuar investigar o problema dele. Alguns exames ele já realizou, mas tem exame que até o momento, isso já em outubro,
Até o momento, meu pai, com 78 anos, não foi chamado para fazer. E já fomos em cima, lutamos para tentar que ele faça esse exame. Simplesmente ele diz que o SUS não paga. Aí outra coisa, não paga para o meu pai, não paga para o seu pai, não paga para outras pessoas necessitadas. Mas, eu não vou citar nomes, mas você vai procurar e vai saber. Há deputados aí gastando 300, 200 mil reais com saúde e nós estamos pagando. Isso é normal? É aceitável uma coisa dessa? É por isso que o Gessé saiu da zona de conforto, porque eu era um também que ficava em casa batendo boca, reclamando. Nesses protestos que teve também reclamei. Só que é o seguinte, a nossa reclamação não é... Para eles dão risada. Se eu e você não se envolver, mesmo em dificuldade, eu estou com a minha filha dentro de um hospital agora, larguei a minha filha no hospital com 13 anos de idade para vir aqui, indignado com a situação do nosso estado, do nosso país, e dizer para você, independente de onde eu vou chegar, que agora cabe a você também ter consciência, independente de onde eu irei chegar, eu vim aqui dizer que eu estou indignado e que se eu chegar eu vou fazer diferente de tudo que foi feito. Nem que eu tenha que comprar briga com todo esse poder público. Eu não tenho medo de ninguém, não tenho medo de deputado federal, estadual, não tenho medo de ninguém. Vocês que têm que ter medo do povo. Agora, por exemplo, candidato Gessé, dentro dessa questão da saúde, que, claro, muita gente está indignada também, qual a sua proposta, por exemplo, concreta, então, dentro do seu plano de governo, para tentar mudar essa questão? Por exemplo, a gente vê hospitais lotados, as emergências também completamente lotadas, falta de equipamentos, falta de materiais também para atender as pessoas, às vezes, muitas vezes até nesses hospitais públicos aqui do Estado. O que o senhor pretende fazer para tentar mudar isso na prática? De imediato, assumir o governo em janeiro, de imediato, vamos cortar o governo, vamos diminuir o governo, a máquina pública. Vai sobrar dinheiro. Sobrando dinheiro, você, catarinense, está esperando, como meu pai, está esperando um exame ou talvez uma cirurgia, nós vamos pagar, nós vamos fazer uma parceria público-privada para tirar você dessa fila. Porque você tem esse direito, a Constituição dá esse direito para você. Eles não fazem, eles cometem crime de não fazer. É porque, infelizmente, quem devia agir com os governos não estão agindo. Mas eu, assumindo o governo em janeiro, eu vou cortar o custo do governo, vai sobrar dinheiro e esse dinheiro vai ser investido em você. Como é que o senhor vai cortar o custo? Em que situações? Complementando, Alexandre, onde é que tem gordura? O senhor está falando, resumidamente, que é basicamente uma questão de gestão, de trabalhar melhor com o dinheiro que já está disponível. Certo. Onde é que tem essa gordura e como cortar se a maioria dos servidores são efetivos? Eu acho que é isso que o Alexandre queria falar. Mas há muito comissionado também. Há uma quantidade grande de comissionados. Então, nós vamos tirar esses comissionados, que, afinal de contas, o governo acabou, eles têm que sair mesmo. Nós temos que montar um governo novo. Nem que nós temos que usar os efetivos na vaga dos comissionados. Outra coisa, as secretarias regionais elas estão consumindo 400 milhões ano. Média, 400 e pouco. Esse ano baixou, parece, 383, se eu não estou enganado. Mas, um ano pelo outro, são 400 milhões. Então, nós já fechando essas secretarias regionais, esse dinheiro já vai sobrar para a saúde, para a educação, para tudo isso. Tem vários outros setores aí que a gente vai mexer, só que isso é preciso um estudo. Não ganhei as eleições. A minha campanha, eu sou um candidato que eu saí aos 50 minutos do segundo tempo. As atas partidárias fecharam dia 5 de agosto, a minha candidatura saiu dia 9, foi homologada dia 9. Então, eu entrei no último momento, não esperava essa candidatura, a minha candidatura, pré-candidatura minha era ao Senado, eu tinha um outro projeto para o Senado que era um pouco mais ousado também, e como não deu certo ao Senado, que a parceria que foi feita com o PMN foi contemplado o nosso jornalista Roberto Salum, e alguém precisava assumir o governo do Estado. Esse alguém foi convidado um médico de Criciúma, doutor Edivaldo, mas no último momento o doutor Edivaldo desistiu, continuou a campanha dele a deputado federal e o partido ia ficar sem candidatura. Alguém tinha que assumir. Foi oferecido, Gessé, tens coragem? Falei, eu não tenho dinheiro para uma campanha, mas eu tenho coragem, tenho ousadia, tenho desejo de mudar, tenho uma vida limpa, pura, que muitos não têm, e vou enfrentar. Não sei onde vou chegar porque não depende de mim.
sei a dificuldade que eu estou encontrando. O senhor está pretendendo, então, fazer um corte geral na administração em Santa Catarina. Isso. Mas muitos setores, eles carecem de pessoas, indivíduos e profissionais. Eu diria que a segurança é uma delas. Certo. Qual a sua meta, o seu objetivo em relação à segurança do nosso estado? Nem vou me referir à capital, porque eu acho que os problemas são em várias cidades do estado. Eu não posso responder totalmente essa questão, porque, afinal de contas, ganhamos as eleições, nós temos já um grupo de militares que estão conosco, eles vão fazer um estudo dentro da próprio setor da segurança e vão ver o que precisa e o que não precisa. Se nós tiver que cortar de um lado para colocar no outro, é um dos fatores que a gente pode fazer também. Agora, é muito cedo para eu falar o que vou fazer, o que não vou fazer, como eu estava terminando de falar. A minha candidatura saiu dia 9. Eu não tinha um projeto de candidatura. Esse projeto está sendo construído. Eu não tenho uma coordenação forte comigo. Tenho uma equipe pequena. Essa equipe pequena está me ajudando dentro do limite. Então, dentro desse limite, nós estamos fazendo estudos. Então, eu não posso dizer ainda detalhes, porque eu não tenho dados. Eu não posso ser irresponsável de passar dados e depois não cumprir. Mas, pelo menos na sua opinião, como candidato também, dentro da questão da segurança pública, nós temos aí vários problemas, né? Por exemplo, dentro dos presídios, lotação, a gente sabe que faltam vagas, problemas de estrutura também dentro dos presídios, a gente tem problemas em delegacias, problemas aqui na região central de Florianópolis também, de questão de segurança. Na sua opinião, onde é que está o principal problema, onde é que você pretende atacar primeiro para tentar resolver esse problema? O principal problema é a falta de investimento do poder público na segurança. Nós vamos investir, se o problema hoje é segurança, nós vamos tirar de outra área para investir na segurança. Vamos tirar, por exemplo, das secretarias regionais, vamos aplicar em segurança. Nós temos também uma outra situação. Se apertar demais a situação, nós não tiver condições financeiras para isso, nós temos também o governo federal para recorrer atrás do próprio Exército. Claro que não como na proporção que chegou o Rio de Janeiro. E a gente pode pedir auxílio para eles, mas não na proporção que está o Rio de Janeiro, porque, afinal de contas, a nossa realidade é outra. Mas é uma das coisas que a gente pode pensar também. Uhum. Eu vou fazer uma pergunta mais genérica, que é, se eleito, entre todas as áreas, qual seria a prioridade número 1, se tiver que escolher? A número 1, primeiro, de início de governo, você está perguntando, né? Sim. A número 1 hoje é sobrar dinheiro. Para mim, número 1 hoje é ter dinheiro, porque se não tiver dinheiro, tudo que nós falar vai ser em vão. Vai continuar do jeito que está agora. Então, para sobrar dinheiro, é enxugar o governo. Primeiro ato é fazer o governo secar, em vez de estar aí jogando dinheiro fora como estão, nós fazer esse governo dar uma secada, sobrar dinheiro. Segundo passo também é colocar as pessoas certas nos locais certos. Parar de fazer politicagem, não é nem política, politicagem com o setor público. Fazer a coisa funcionar de forma coerente, responsável e sem essa troca-troca que faz. Ganhou, tem que fazer troca-troca com a Assembleia Legislativa. Ah, mas como é que você vai governar dessa maneira? Essa negociação não faz parte do processo político? Olha, se é para fazer do jeito que eles fizeram até hoje, eu estou fora. Eu quero fazer diferente. Não vou dizer que não posso indicar alguém, um deputado, indicar alguém. Se esse alguém tiver capacidade para estar naquele local, ele vai receber. Agora, não vem querer empurrar quem eles quiser, que eles não vão ter essa vez comigo, não. Eu sei que vai ser difícil eu chegar, porque é um partido difícil, porque a gente não tem estrutura. Mas também não é impossível. Eu acredito que Deus me colocou, porque não foi de homem essa minha vaga. Eu digo Deus porque eu estava em casa, uma quarta-feira, dia 8 de agosto, já nem esperava mais candidatura nenhuma. Eu era apenas uma pessoa simples de Camboriú. Estou formando agora, final do ano, em gestão pública e vendedor ambulante por 19 anos. Não sou uma pessoa intelectual, mas conheço muito bem o setor público, porque a gente já não é de agora que a gente vem acompanhando isso. E o que acontece? Eu recebo a ligação para mim vir para Florianópolis, que eu seria um candidato a vice-governador. Do nada.
Então eu digo que essa missão veio da parte de Deus. Tem pessoas que dizem, mas tu vai perder voto, fala muito em Deus. Se esse é o problema de perder voto por falar em Deus, não tem problema. Pode deixar de votar no GCE, porque o GCE vai falar muito em Deus, porque quem colocou o GCE aqui foi Deus. E se Deus querer, ele coloca o GCE também no poder, no governo, para mudar a vida dos catarinenses. Candidato, você fala então nessa questão ainda da gestão, voltando um pouquinho nesse assunto, que eu acho que é bastante importante. Você disse que tem que fazer sobrar dinheiro, certo? Certo. Um dos problemas que nós temos hoje no governo do Estado também é a questão do duodécimo, o repasse da arrecadação do Estado, que vai muito lá para Tribunal de Justiça, para o UDESC, não estou dizendo que não deva ir, não é esse o problema, mas é a questão do cálculo para esse repasse, tanto para o Legislativo quanto para o Judiciário. A gente sabe também que quando chega lá no final do ano, sobra dinheiro e aquele dinheiro muitas vezes é utilizado de uma forma que não corresponde para os catarinenses. Como é que você pensa, por exemplo, nessa questão do cálculo do duodécimo para fazer sobrar mais dinheiro, no caso, e ser um cálculo justo também, para ir um determinado valor para o Legislativo e outro para o Executivo? Aliás, Executivo não, para o Judiciário. Eu tenho 2 filhas em casa. Eu ensino as minhas crianças que elas têm que economizar, elas têm que fazer as coisas pensando no amanhã. Tem um prato de comida, não joga fora, coma aquilo ali. Não sobrou, deixa para comer depois. A gente ensina por quê? Não que a gente é mesquinho, a gente não sabe o dia da manhã. Se um dia eu começar a cobrar muito delas, elas podem muito bem dizer assim, pai, como é que o pai quer dar exemplo, se o pai não é um exemplo? Mas eu sou exemplo. A questão do governo, para mim cobrar dos outros setores, inclusive até o repasse, ir lá cobrar deles uma economia, pedir para eles, para nós diminuir esse valor, alguma negociata desse tipo. Primeiramente, eu, governador, tenho que fazer o dever de casa. Eu tenho que fazer, eu estou fazendo o dever de casa, estamos economizando, diminuímos o nosso número de funcionalismo, estamos diminuindo a nossa mordomia, todos os privilégios. Agora sim, agora chegou a hora de eu chamar os demais entes. Vamos conversar, vamos num pacto. Eu estou fazendo a minha parte, preciso que vocês façam a sua. Uma conversa amigável, harmoniosa, fazer conscientizar isso. Se eles não quiserem fazer a coisa funcionar como o governo está fazendo, aí o povo vai ver isso, o povo vai saber disso, não é com o governador. O governador vai fazer sua parte conversando, porque eu também não quero briga com ninguém, eu quero fazer a coisa coerente. José, você tem uma origem humilde, trabalhou 19 anos como camelô, né? Hoje é candidato, parabéns. Né? Esse contato que o senhor teve com as pessoas humildes, as pessoas andando nas ruas de Camboriú, fez o senhor assim se inspirar, vislumbrar qual a maior necessidade da nossa população? As minhas vendas, na realidade, ela era no estado. Trabalhei por várias cidades de Santa Catarina. Então, a pré-campanha é bem grande. Eu tenho já um público até bem conhecido em Santa Catarina. O sistema de venda minha era... Eu vendia pano de prato, importa, toalha de mesa. Isso não importa, importa esse contato que o senhor tinha. Eu tive esse contato. Com essas... o senhor está me dizendo agora que é no Estado? Sim. Com essas várias faixas, né, da população no Estado. Quer dizer, deu para o senhor perceber, assim, a maior carência, na verdade, que essa população, que esse povo tem? A maior carência é geral. Desde a questão da própria saúde, muitas clientes que eu atendia, porque geralmente eram mais mulheres, pessoas de idade, reclamando que preciso fazer exame, precisa fazer uma cirurgia, está esperando catarata, não sei do que, e não consegue fazer. Então, desde a área da saúde, a saúde era um dos fatos que a gente ouvia muito a reclamação. A infraestrutura, reclamavam muito também, isso da própria cidade, ruas emburacadas, ruas, muita lama. Então, saneamento. Outra coisa também, a própria segurança, um dos fatores também que reclamavam bastante. E os principais eram esse mesmo. Algumas reclamavam de algumas coisas, por exemplo, na questão... Eu tenho uma senhora aqui em Florianópolis, no bairro Carianos, ela está com 80 anos de idade. Ela perdeu o esposo dela agora há poucos dias. Uma pessoa muito querida, a dona Ondina, que deve estar me assistindo. A dona Ondina cansou de pedir GCE, consegue alguém para tentar a minha aposentadoria.
80 anos de idade, pedindo, pelo amor de Deus, para conseguir uma aposentadoria para ela. Eu não tinha força para isso. Tentei indicar alguns amigos meus para ajudar ela, mas ninguém conseguiu nada até agora para ela. Na realidade, é um descaso, porque não era para ela estar pedindo. Isso daí já era para o próprio poder público saber que tem uma pessoa de 80 anos que não recebe salário nenhum e ir atrás disso daí. Mas o descaso é muito grande, porque para eles olham a pessoa humilde, o pobre, para eles não... só vale para esse momento. Para esse momento eles vão vir aqui, vão falar bonito, não vão falar como o Gessé fala, porque o Gessé fala simples. Eles vão vir aqui, vão falar bonito, vão tentar convencer com tantas promessas, com tantas coisas. Espero que vocês não caiam mais nessa conversa fiada deles. Candidato, vamos entrar um pouquinho na questão da infraestrutura que o senhor acabou de citar também, que é um problema bastante grave também. A gente sabe que para o Estado crescer, ele precisa ter mais infraestrutura. Nós temos a falta de ferrovias, que isso dificulta também, a questão das estradas, muitos caminhões. O que o senhor pensa, por exemplo, na questão do que tange às rodovias? O senhor acha que uma privatização, por exemplo, poderia resolver, amenizar o problema, melhorar a situação das rodovias? Privatização, eu digo misericórdia. Quando eu viajo para o Paraná, que eu tenho uma cunhada que mora em Maringá, a gente às vezes vai lá para a casa dela, cada ida para lá, a gente já não pensa só no combustível, já pensa também nos pedágios. Então, privatização jamais. É fazer o governo federal, isso não só o governador pode pressionar, mas fazer também os deputados federais de Santa Catarina, os senadores de Santa Catarina, criar vergonha na cara e pressionar o governo federal e investir aqui dentro do nosso estado, porque o nosso estado, ele é o 7º que mais arrecada impostos federais. Nós estamos em 7º. De 27 estados, nós estamos em 7º. 50 bilhões. E nós somos o 4º que menos recebemos verba federal. Isso daí cabe a quem? Cabe a você, deputado federal. Cabe a você, senador, de criar um pouco de amor pelo seu estado, ir lá e não querer fazer amizade com o presidente, com o pessoal de lá. Nós temos que ir lá brigar com eles e fazer com esse dinheiro venha para cá para investir nas rodovias. A SC 470, quantas pessoas vão ter que morrer lá ainda? Essa entrada de Florianópolis aqui, a Via Express, quantas pessoas vão ter que passar ali a semana, os trabalhadores, para vir para cá, para dentro da ilha, trabalhar, enfrentar fila de quase 1 hora. Como eu trabalhava dentro de Florianópolis, saía de casa às vezes cedo para chegar aqui para trabalhar e ficava quase 1 hora naquela fila ali esperando. É dever de quem? É dever nosso, ir lá pressionar o governo federal para ele fazer o investimento. Outra coisa, essa ponte de Florianópolis aqui, 800 milhões, quase 1 bilhão já foi investido nela. Não passa nem uma bicicleta em cima. O dinheiro que gastaram nela podia ter feito uma ponte nova, uma nova via expressa, e você não precisava estar passando esse trabalho todo. Então, as coisas não estão... Está muito estranho isso tudo. Essa dívida do Estado está muito estranha. Eu ainda acho que nós temos que fazer uma auditoria nessa dívida. Candidato, mas essa sua opinião sobre privatização, ela é exclusiva sobre rodovias ou ela se estende a outros setores? O senhor acha que, para desonerar o Estado, em algum setor a privatização seria eficiente e poderia ser uma alternativa? Acho que sim. Por exemplo, Rodovia, eu não concordo em privatizar a rodovia, não. Agora, a própria Casan, eu acho que poderia privatizar. E as outras coisas a gente tem que fazer um estudo com o grupo de governo e ver o que dá para privatizar. E quanto a Celesc? Também eu acho que poderia privatizar a Celesc, sim. Não é uma coisa de se jogar fora. Dá de se pensar nisso daí também. Celesc, Casan, agora, rodovia estadual, onde você tem que passar. Já pagamos tanto imposto, tem que pagar pedágio também. Isso não. Isso com o Gessé não vai permitir. Se outro governador permitir, aí o Gessé não tem culpa. Agora, se o Gessé for governador, isso nunca vai acontecer no nosso estado. Plano para readequar essa questão da mobilidade urbana, por exemplo, a ponte Estilo Luz, que o senhor citou agora, deve ficar pronta, né? Pelo menos é o que se pretende, é o que se espera. Ela ficando pronta, como é que o senhor pretende, a partir do ano que vem, caso seja eleito governador do estado, como é que ela vai se integrar com a mobilidade aqui na capital?
essa promessa não tem nem como fazer. Isso aí é preciso um estudo da pessoa que vai assumir a pasta na parte nessa questão, e ele vai estudar junto com uma equipe já preparada para isso. Eu não adianta fazer essa promessa de como eu vou mexer nisso daí, que eu não tenho resposta para isso. Maravilha. Então agora a gente tem 1 minutinho para as suas considerações finais, por gentileza. Mais uma vez agradeço aos 3 amigos jornalistas, aos câmeras, a todos que estão aqui ajudando nesse estúdio. Agradeço a Record, agradeço a você, catarinense, que está nos escutando. E eu quero pedir o seu voto, um voto de confiança, um voto da renovação para o Gessé Pereira, 51 do Patriota. E o Gessé, se chegar a ser o governador, que eu estou acreditando que nós vamos chegar, ele precisa de deputados federais e estaduais. E eu tenho deputados estaduais e federais do 51, para você nos ajudar. Vote nos candidatos do 51. Maravilha. Candidato Gessé Pereira, do Patriota, quero agradecer mais uma vez sua participação aqui, seu tempo, né, nessa sabatina. Agradecendo mais uma vez Maria Odete Rose, Obrigada, boa noite. apresentadora aqui do nosso Educação e Cidadania da Record News. Fábio Gadotti também, do Jornal Notícias do Dia. Amanhã de volta aqui também para mais uma entrevista. Obrigado, Bruno. Agradecendo também a sua participação, obrigado pela sua audiência. E a gente volta aqui amanhã com mais um Jornal do Continente para todo o Estado. Boa noite.